obrigada também por estares aqui hoje. Gostava que te apresentasses, em primeiro lugar, se calhar, para Um, quem não te conhece. ok, pronto. Não tinha pensado nessa parte. Pronto, então eu sou Marta, eu sou psicóloga. Iniciei a minha vida profissional, a minha jornada profissional na neuropsicologia e só depois é que passei para a psicologia clínica. Senti que havia muito essa necessidade. Um, Andei um bocado por todo o lado antes da psicologia. A minha primeira licenciatura foi em teatro, só depois é que resolvi navegar para a psicologia. Trabalhei inicialmente, maioritariamente na área da reabilitação, numa clínica de reabilitação neurológica, mas depois apaixonei-me pela clínica. Às vezes acontece, às vezes acontece. E há quem comece na clínica e depois vá para outras áreas. Sim, sim, mas isto são paixões, não é? Sim. Vamos ver. Mas eu acho que a clínica dá-nos uma base muito boa para depois também, se tu decidires ir para outras áreas. Eu acho que, pelo menos eu senti essa parte. Quando optei por ir pela clínica, apesar de gostar também de outras áreas, mas achei que ia ter ali uma base ainda mais, Sem mais dúvida, sem sólida dúvida. em E eu termos. tenho muitos colegas de neuropsicologia que se queixam disso também, da falta dessa base clínica, de psicologia clínica. Exatamente. Então, tu, enquanto empreendedora, como é que chegaste aí? Olha, é relativamente recente, ok? Porque, como eu disse, eu estava a trabalhar na clínica de reabilitação. Aliás, foi lá que eu comecei com os primeiros contactos com a PHDA no adulto, antes da pandemia. E depois de ter trabalhado um bocadinho, desenvolvi o meu trabalho nessa área lá e depois optei por pronto, seguir a minha vida e tentar um bocadinho trabalhar por conta própria. Tem sido desafiante, mas tem sido uma aventura com um balanço muito positivo. Atenção, tem os seus desafios, obviamente, mas eu acho que o saldo é bastante positivo. E começaste logo por conta própria ou mantiveste o teu trabalho e começaste a fazer uma transição gradual? Foi assim foi um salto de fé ou foi uma transição gradual? Olha, a ideia foi um salto de fé. Mas depois, na altura, vozes sábias disseram: Olha, Marta, vai com calma, porque tu não sabes o que é que estás a fazer à tua vida. E pronto, eu depois acabei por ponderar e acabei por fazer a transição meio-meio. Um, mas foram todos super compreensivos e eu tive um bom apoio. Portanto, não me posso queixar disso. Mas como é que chegaste a essa decisão portanto, tenho o meu trabalho fixo, tenho o meu salário, tenho um sítio aqui mais ou menos estável e agora quero fazer outra coisa, Olha, quero arriscar. Como é que... foi muito simples. Tive um filho. Tive um filho e, no fundo, isso fez-me repensar muito a maneira como estava a viver, porque eu também estava a trabalhar muito, estava a dedicar muito tempo ao trabalho, que na altura fazia-me sentido, mas depois comecei a pensar que se calhar com um bebê não era assim que eu queria levar a minha vida Uhum. e também não era assim que eu queria mostrar-lhe que se poderia levar a vida. E então acabei por decidir tentar fazer as coisas de outra maneira. Uhum. Portanto, estavas a ter dificuldades muito em termos também do equilíbrio vida pessoal, trabalho, toda essa Sim, gestão sim, estava a sim. ficar complicada. Para É mim, isso. isso sempre foi uma gestão muito, muito difícil de fazer. E agora, com o nascimento de um bebê, privação de sonho, essas coisas todas, pronto, a coisa torna-se mais. As dificuldades, eu acho que as dificuldades acabam por se tornar um bocadinho mais evidentes e mais pesarosas, não é? E depois, se calhar, nós também, como pronto, no pós-parto e essas coisas todas, acabam por ser desafiantes em termos emocionais e custa-nos a ter bagagem para lidar com isso tudo, acho eu. Isso foi Exatamente. acho que foi o meu maior motivador.
Não que se calhar não fosse uma ideia que iria surgir no futuro, mas pronto, isso foi o motor. Que deu a volta a isto tudo. E há quanto tempo é que estás a trabalhar por tua conta? Comecei há um ano, Ok, há mais ou menos um ano, sim. ok, ainda é mesmo recente. É, ainda é super recente. Ainda E estou aqui a viver um bocado entre a novidade e como é que eu posso fazer para gerir as coisas. exatamente. Como é que é essa vida de ter um bebê pequenino ainda? Portanto, Sim, deve ter sido há pouco tempo, não é? Se ela sim, se impulsionou. E trabalhar em casa, que também é um equilíbrio difícil às vezes. é difícil. E é assim, ele durante o dia está na creche e nos momentos em que não está na creche é preciso pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Não, não dá para fazer as coisas sozinha. Eu acho que é importante as pessoas terem noção e não terem medo de pedir ajuda, porque às vezes, e principalmente as mulheres nestes papéis, querem conseguir fazer tudo e pôr tudo em cima delas, e acho que é importante perceberem que com ajuda as coisas são mais fáceis. Eu tento pedir ajuda, não tenho sempre, mas felizmente tenho os meus pais que me conseguem ajudar com o bebê, o meu namorado também, apesar dele também trabalhar muito, mas nós vamos conseguindo gerir. Mas lá está, vamos apoiando-nos uns aos outros. Acho que esse apoio é fundamental. Sim, exatamente. Porque a questão da pessoa. Tenho um filho, sou mulher, sou mãe e sou empreendedora, sou tudo ao mesmo tempo e tenho que fazer tudo sozinha. É Sim, uma, sim. Acho que é muito é exigente uma, é uma para a receita mulher. quase para o fracasso, Sim, sim, para sim. um burnout a médio e a médio prazo, sem Sim, dúvida. sim, 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 sim. E depois eu acho que agora já se começa a ver mais intervenção dos pais e mais até maior educação na parentalidade nesse sentido, o que é bom, mas, mas ainda há um longo percurso a percorrer, penso eu. Exatamente. Havia alguém empreendedor na tua família ou foste a primeira? É sempre uma pergunta que eu te Hum, faço. bela pergunta. Já era um exemplo da tua família de pessoas que têm o seu próprio negócio ou era. Olha que não me vem assim ninguém à mente rapidamente. Aliás, foi uma coisa que na altura, quando eu decidi, a minha mãe veio falar comigo sobre isso e veio dizer-me que estava contente por eu ter tomado essa decisão e inclusive ela própria disse que ela gostava de ter tomado essa decisão mais cedo e não teve coragem. Ok, Porque não é sempre, sei lá, não é todos os dias que uma pessoa larga assim um contrato, não é para se pois, lançar no mundo do mercado. exatamente. E Mas, normalmente a família vai dizer justamente o contrário. Meu Deus, o que é que vais fazer? Vais largar um emprego mas isso fixo e agora pela é uma pergunta incerteza. super interessante, nunca tinha pensado nisso. Mas Sabes porquê? Porque há muitas pessoas que eu apanho aqui os dois polos. Aquelas pessoas que sim já têm empreendedores ou pessoal com negócio na família, então ter um negócio próprio nem tem questão, é quase que continuar, porque exato. o pai já tem uma empresa, ou a mãe já tem uma empresa, já é o modo de vida deles, e depois apanho outras pessoas que tipo, não, não, sou a primeira, dei aqui um salto de coragem e fui a primeira, e depois a família se calhar não estava muito contente porque ia largar o emprego certo e tal, e já não era um emprego para toda a vida, Sim, sim. mas sim, fui a primeira. Acho que Normalmente as às pessoas vezes, ficam assustadas, não e é? depois, Principalmente, quer dizer, depois de ter tido um bebê, pior ainda, não pior é? ainda, Certeza exatamente. que é esse momento certo para tomar essa decisão. Ainda vais acumular mais esse stress, pode já ter sido mãe, mais o Sim, stress sim. de empreender, porque empreender não é bora lá, isto é tudo rosas. Exato, exatamente, exatamente, Não é assim tão fácil como possa parecer. exatamente. Neste, neste teu percurso que tu fizeste até agora, de que é que mais te orgulhas? Olha, é assim, no geral, eu orgulho-me de ter tomado esta decisão.
de ter decidido começar a trabalhar por conta própria, porque foi uma decisão, é assim, foi impulsivo no momento, mas depois tive de pensar em relação a isso. E foi difícil, e houve alturas até que procurava nas pessoas mais próximas alguma validação. E portanto, chegar ao final e perceber que consegui tomar essa decisão, não é? Ainda é um longo percurso, ainda tenho um longo percurso a percorrer, não sei se a longo prazo foi ou não uma boa decisão, mas neste momento estou contente e orgulho-me disso. Isso é excelente, isso é muito bom. Poder olhar para trás e ter esse sorriso de orgulho, exatamente. Que dificuldades é que tu encontraste em termos de empreender que não estavas mesmo à espera? Coisas que te surpreenderam? Olha, posso já começar por uma coisa muito simples que eu detesto, que é burocracias, coisas administrativas, prazos de segurança social, essas coisas todas. Isso é muito difícil. São coisas muito difíceis de gerir. Agora é que eu percebo e valorizo o verdadeiro papel dos contabilistas. Pronto, depois acho que quando nós estamos a trabalhar numa coisa que nós gostamos muito, muitas vezes acabamos um bocado por ligar o turbo, entre aspas, não é? Ou seja, começamos a dedicar-nos àquilo de uma maneira, se calhar, um bocado demasiado, exagerado. E eu acho que é difícil, é difícil, é um desafio. É um desafio encontrar o equilíbrio por aí. Tentar perceber, porque ainda por cima, como és tu que fazes os teus horários, não é? És tu que geres a tua vida, tens de perceber quando é que tens de pôr limites, quando é que não tens de pôr limites, quando é que podes abrir portas. E isso é uma dificuldade que eu estou a sentir e acho que é uma dificuldade com a qual eu ainda estou a lidar. Ainda estou a tentar perceber qual é que é a melhor maneira de gerir o tempo de trabalho, o tempo pessoal, no fundo, porque foi isso que potenciou a minha decisão, não é? Então agora estou a tentar perceber qual é que é a melhor maneira para gerir isto tudo. Pois, porque às vezes a ideia que nos vendem também um pouco é esta questão de ser empreendedor, que é para seres trabalhador independente, que é para teres mais liberdade de tempo. Só que Exatamente. às vezes a coisa não é bem assim, Exato. Essa especialmente liberdade. no início. Exato, exatamente. Eu acho que nós temos de perceber muito bem os contornos dessa liberdade, não é? Para a conseguirmos ter, temos de perceber muito bem os contornos dessa liberdade, sim. E eu ainda estou muito no início, portanto, acredito que ainda É, tenho muito, muito para aprender. Mas eu gosto de conversar com as pessoas que também estão a viver as mesmas coisas e partilhar um bocado de experiências e perceber do lado delas também como é que foi, o que é que elas teriam feito diferente, o que é que elas aconselham. Acho que é importante fazermos essa partilha. sim, sem dúvida, porque também tocas no outro ponto importante que é a questão de como tu começas sozinho ao fim e ao cabo. Tu és tudo, Exatamente, tens que ser tudo dentro da empresa, que às vezes ainda não é uma empresa, ainda são uns recibos verdes, mas és tu em exato. tudo, em todos os departamentos. E é Sim, um sim, percurso, lá está, e sendo no digital também às vezes é um percurso um bocado solitário, porque começas sozinha, às vezes não tens com quem falar, não tens com quem discutir esses assuntos. E às vezes esse é um dos problemas maiores também que as pessoas às vezes me contam, é isso, é como é que eu giro esta questão, esta solidão, estas dúvidas, a solidão por um lado, uhum. e as dúvidas que vão surgindo, que se não tenho uma rede de outros empreendedores, como é que eu faço? Sim, Que às sim. vezes é. Mas acho que é importante haver essa procura. Eu acho que, pronto, pelo menos as pessoas com quem eu me tenho cruzado têm sido espetaculares. Não, não, não tenho razão de queixa. Sei que tive sorte nesse sentido. Podia ter sido o oposto. Mas felizmente, estou feliz com as pessoas com quem me cruzei. São impecáveis. Exatamente. Isso é a parte melhor, porque efetivamente termos pessoas que ao nosso lado que nos ajudam e que nos apoiam
especialmente neste percurso, que possam já estar 2 ou 3 passos à frente, normalmente essas pessoas ajudam-nos sempre, é incrível, Sim, dão-te sempre as indicações, falam assim, olha, eu também já passei por isso, olha, podes fazer assim ou faz de outra maneira. Portanto, é muito exato. engraçado quando consegues ter essa comunidade, que aí Sim, já percebes. no fundo era o que estávamos a falar há pouco. Não é só na vida pessoal, não é? Em todo o lado. Se tu puderes partilhar e ter o apoio, é sempre diferente, não é? O caminho é sempre diferente, não é tão solitário, sim. Exatamente, não é tão solitário e és sempre mais apoiada, lá está. Há ambientes que te vão fazer efetivamente crescer e desenvolver-te, porque vais estar com pessoas que vão trazer novas ideias e te vão Exato, incentivar também a ir um pouco mais longe, que essa parte é muito importante do incentivo, de espera aí, mas tu consegues, vá lá, o que é que precisas, vamos lá. E exato, às exatamente. vezes estás em ambientes que não, que simplesmente não te deixam crescer. E é importante também teres essa percepção e conseguires mudar os teus ambientes e perceberes o que é que, para onde é que podes ir e com que pessoas é que podes falar. É Sim. sempre muito, muito importante. Isso acaba por ser um bocado o lado bom das redes sociais, não é? Tudo tem um lado bom e um lado mau. E as redes sociais também. O facto de conseguires ter este apoio e conheceres pessoas dentro da tua área, ou mesmo fora da tua área, que estejam de alguma maneira ligadas àquilo que tu estás a fazer, é espetacular. Eu acho que é espetacular. Eu também. Disso não me queixo nada. Senão É também por não causa estávamos a. disso que estamos a fazer esta live, não é? Exatamente. Senão não estávamos a falar hoje, é que Exato. é isso mesmo. Olha, o que é que não pode faltar na tua vida? Eu sei que ainda estás no processo, mas o que é que não pode faltar na tua vida para haver equilíbrio? O que é que não pode faltar? Exatamente. O que é que não prescindes? Aquelas coisas que esta parte eu não negocio. Ok, essa é fácil. É tempo com o meu filho. É absolutamente não negociável. É como se fossem aquelas consultas que estão ali marcadas e que eu não vou desmarcarem por nada deste mundo. É absolutamente não negociável. E, Exatamente. e pronto, lá está, voltando um bocado atrás, foi isso que me motivou a tomar determinadas decisões. Eu não quero Exatamente. prescindir disso. Não, senão para isso não tinha tido filhos. E como é que tu chegas aqui a esta história do PHDA? Olha, Mudando eu agora comecei. aqui o rumo da conversa, vou fazer um corte brutal, mas vamos mudar aqui o rumo agora para o assunto. Eu comecei a interessar-me muito pelo tema quando fui diagnosticada e foi quando eu andava na faculdade a fazer o mestrado. Na altura, pronto, fiquei super interessada, depois a pessoa começa a ler e 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 pesquisar cada vez mais. Na altura não se falava muito no adulto, não é? Em criança sim. E depois, quando comecei a trabalhar, já, já, já foram alguns anos depois, comecei a receber alguns casos de PHDA no adulto. E foi quando eu pensei realmente pela primeira vez que se calhar eu, como psicóloga, podia intervir. Se calhar há aqui um espaço Exatamente, no mercado. porque estava muito focada noutras áreas. E olha, não sei, não sei. Como era uma coisa que não era muito falada, nem se falava sequer na intervenção no adulto, algumas pessoas procuravam diagnóstico, mas eu acho que nem nunca tinha ouvido falar na intervenção nessa altura. Pronto, depois comecei a ver alguns casos, foi uma catapulta gigante, porque depois assim, comecei a perceber que em Portugal nem sequer haviam formações direcionadas para isso, tanto que as primeiras que eu fiz tive que acabar por fazer fora. E, mas é uma área espetacular. Eu não sei como é que não há mais pessoas interessadas em trabalhar aqui. Eu acho que não é uma questão de haverem pessoas interessadas ou não. Eu acho que passou muita mensagem que o PHDA existia nas crianças e que depois milagrosamente desaparecia. Sim, E pronto, e terminou por aí. Eu acho que se incentivou muito esta ideia. Quando tu começas a fazer perguntas de PHDA no adulto e vais falar com psiquiatras, vais falar com médicos, eles olham para ti tipo, não, então, mas isso é uma coisa de criança. E pois tu é. ficas, não, se calhar continua para a idade adulta. É uma coisa que as pessoas, eu acho que não estão informadas
informadas ainda, não estão sensibilizadas para isso. Eu acho que essa informação não passou. Há pouca informação, é verdade, há muito pouca informação, mas mesmo assim eu acho que agora já está a começar a haver mais. E já estão a começar a sair formações. A Rita Ferreira fez aquela Uhum. formação para psicólogos em PHDA no adulto. Acho que ela até tem planos para fazer mais, para fazer mais edições. Mesmo os médicos já se começam a informar mais, já há mais psiquiatras especializados na PHDA, e isso é ótimo. Eu acho que é um mundo que está a crescer muito e isso é bom em termos de profissionais de saúde, porque acho que é uma área que ainda precisa de muita literacia. Uhum. E de que forma é que é diferente o PHDA no adulto da criança? Há diferenças? É igual? Sim, a manifestação dos sintomas tem tendência a ser diferente. Por exemplo, a desatenção é um sintoma que tem tendência a manter-se estável ao longo da vida, mas, por exemplo, a hiperatividade diminui ou muda de apresentação, torna-se mais agitação, inquietação, um, inquietação mental, agitação mental também, mas isto tem muito a ver com o facto de nós, como seres humanos, também termos capacidade adaptativa, não é? Porque nós, como adultos, se calhar não nos ficava muito bem em termos sociais, sei lá, estar numa reunião e começar a correr à volta da sala ou coisas assim. Então acaba por ter uma manifestação diferente. Se calhar a pessoa não começa a correr numa reunião à volta da sala, mas se calhar levanta-se mais vezes para ir à casa de banho, ou para ir buscar café, ou está sentada a bater o pé, a mexer no cabelo. E também tem muito, tem a agitação mental também é muito Uhum. grande. E outra coisa que é muito importante, que também é comum nas crianças, mas que não se fala assim tanto no adulto, é a desregulação emocional. Eu acho que é um ponto muito importante para as pessoas terem em conta. É a desregulação emocional. A dificuldade em controlar a impulsividade nesses momentos. Sim, também está bastante evidente no adulto. Uhum. Portanto, outra coisa para diferenciar aqui, portanto, isto não é uma doença. É uma perturbação neurobiológica. Isto não é uma perturbação psicológica. Isto tem uma base neurológica. Isto tem a ver com alterações na libertação e recaptação de dopamina, no fundo. Portanto, isto tem uma base neurobiológica. Portanto, digamos que não é propriamente uma doença que tem cura, mas se calhar pode ser encarado como um modo diferente do cérebro funcionar. Exatamente. Mais por É aí. neurodivergente. Sim, No fundo é exatamente. isso. São maneiras diferentes que o cérebro tem de funcionar, não é? Exatamente. Portanto, não é simplesmente uma medicação como uma depressão, tu tomas medicação durante um tempo, aquilo mais ou menos melhora e podes Sim. parar a medicação. Neste caso, Ah, não. Isto é para é toda a para vida. toda a É vida, sim, essa tendencialmente. parte que. Existem uma percentagem muito, muito, muito pequenina de casos que reportam remissão na idade adulta, mas é uma perturbação crónica. Uhum, Portanto, não tem cura com a medicação, nem com nada. Ainda, pois, pelo menos. exatamente. E se houvesse, também não sei se as pessoas quereriam essa cura. Pois, deixa só fazer aqui uma pergunta. A Ritinha está a perguntar com Marta se tu tomas medicação e se sim, como é que fizeste durante a gravidez? Não tomei durante a gravidez. Pois. Sim, faço medicação, mas não tomei durante a gravidez. Entrando assim, são umas perguntas genéricas em termos de medicação. Eu sei que não és psiquiatra, portanto não é o departamento, mas a medicação para a PHDA funciona de que forma, assim em termos gerais? Portanto, melhora os sintomas enquanto tu tomas, mas no dia seguinte, se não tomares, voltas ao estado normal? É dessa Sim, forma? sim. É uma medicação que funciona no momento. Enquanto o efeito da medicação durar, a pessoa sente os efeitos.
mas não é cumulativo. Quando o medicamento é desgastado no organismo, o efeito para. Uhum. O que pode ser bom para dar mais flexibilidade, não é? Se um dia ou outra pessoa não quiser ou estar perturbada até pelos efeitos secundários ou não precisar, pode simplesmente não tomar. Uhum. E em É termos de. estimulante, pelo menos. Desculpa, a Não. medicação estimulante. E a medicação vai-te fazer o quê, entre aspas? Portanto, vai-te fazer acalmar os pensamentos, acalmar a hiperatividade, ficar mais focado? O que é que seriam Há efeitos pessoas que esperados? relatam essa calma da agitação da mente, sim. Mas no fundo a medicação tem um efeito grande no foco, Uhum. na concentração. Mas eu acho que é importante referir que a parte comportamental está intimamente ligada a esta capacidade de concentração. Então a medicação vai conseguir fazer com que nós nos consigamos concentrar mais. Mas a direção do foco somos nós que temos que tomar, não é? Não é a medicação que toma por nós. Portanto, Não se é a eu tomar uma medicação medicação e for ver que séries decide em que ou. é que tu te vais focar. Exatamente, exatamente. Vou estar super focada, mas se calhar não naquilo que deveria. Exato, Portanto, exato. é importante haver estas duas coisas, a medicação e a parte do acompanhamento comportamental. Porque. Diz. Não, ia explorar essa parte de o que é isso do acompanhamento comportamental. Uma pessoa com PHDA muito possivelmente desenvolveu hábitos ao longo da vida. Há pessoas que realmente conseguiram desenvolver boas estratégias, mas há outras que se calhar têm hábitos um bocadinho mais mal adaptativos, vá. E que depois estão à espera que a medicação resolva tudo. Por exemplo, imagina pessoas que. Vou dar um exemplo muito genérico e que pode nem ser assim com toda a gente, mas uma pessoa que tenha vivido a vida inteira com a casa toda desarrumada, ela não vai fazer medicação e miraculosamente de um dia para o outro vai começar a arrumar a casa. A sério? Que decepção! Eu acho que acabaste de decepcionar muitas pessoas neste momento. Desculpem, mas isso não vai acontecer. Ou seja, Oh, também é preciso trabalhar numa vertente um bocadinho mais comportamental, a questão dos hábitos e de implementação de estratégias. exatamente. Portanto, a medicação vai-te dar ali um apoio, mas por outro lado, tu tens que fazer, lá está, todo o processo de aprender o que é que são bons hábitos, como é que eu me organizo, como é que eu devo fazer as coisas. Tudo coisas que se calhar poderias ter desenvolvido enquanto criança, mas por acaso não desenvolveste, e é todo esse trabalho que tem que ser feito também. Sim. Tanto que há relatos há estudos que relatam que as crianças que começaram a fazer medicação cedo conseguiram desenvolver bons hábitos e estratégias na idade adulta e algumas chegaram a não precisar de medicação. Portanto, de certa forma, é quase como se se tiveres boas estratégias, quase que podes nem precisar Sim. de medicação, podes ficar funcional Sim, depende dos casos. nos casos. Sim, depende dos casos. Depende dos casos. E, e entrando um pouco mais neste foco, de que maneira é que a PHDA é diferente na mulher e no homem? Há diferenças? Não há? É a mesma Sim, por coisa? acaso eu tenho estado a trabalhar numa coisa em relação a isso. É muito interessante. Para já, eu gostava de dizer que a PHDA também está muito relacionada com o ciclo menstrual da mulher, ok? Mas para além disso, um, a mulher tem mais tendência a ter uma maior desregulação emocional e tem mais tendência a desenvolver comorbilidades, como perturbações do humor, de depressões, ansiedade, e, e mesmo no ciclo, a PHDA tem. Porque o ciclo depois também altera a disponibilidade de dopamina. Então, nas duas primeiras semanas existe uma maior disponibilidade
e se calhar é mais fácil da mulher se conseguir concentrar dentro do difícil. E nas 2 últimas semanas a coisa piora. E também há muitos relatos de mulheres com disforia pré-hormonal, pré-menstrual, muito mais intensa do que sem PHDA. E depois as mulheres também, isto é só coisas espetaculares, depois as mulheres também têm muito mais tendência para sofrer de perturbações emocionais pronto, durante a fase pré-menstrual, durante a perimenopausa e durante o pós-parto, a gravidez pós-parto. Exatamente. Portanto, há algumas coisas diferentes. Uma das coisas que eu vi ultimamente é que estavam muitas mulheres, em termos de idade adulta, a serem diagnosticadas agora, que não foram em criança e que começaram a ser diagnosticadas agora. Até se começou a dizer, agora é tudo moda, toda a gente tem PHDA. Por que é que achas que isso aconteceu? O que é que... Eu acho que em relação à PHDA no adulto, ou especificamente na mulher? Na mulher, especificamente, mulher adulta, sim. Na mulher adulta, eu penso que nós como mulheres, eu acho que nós temos uma pressão acrescida da sociedade para termos determinados comportamentos. Então, acho que na infância, se calhar temos uma educação, ou tivemos uma educação, porque eu acho que agora as coisas estão a mudar um bocadinho, em que nós precisávamos de ter determinados comportamentos expectáveis em termos sociais e não nos era permitido exteriorizar determinadas coisas. Então, o que eu penso que acontecia era que muitos dos comportamentos das mulheres acabavam por ficar, muitos dos sintomas, aliás, da PHDA nas mulheres crianças acabavam por ficar camuflados. Para já, a mulher tem uma maior tendência para ter para ter a combinação desatenta do que a hiperativa, no geral, ok? Não quer dizer que não exista. E então, só por aí já existe uma maior máscara nos sintomas da mulher, não é? Porque a hiperatividade é uma coisa mais óbvia, não é? Pois. Se tivermos um rapaz e uma rapariga, um hiperativo e uma desatenta numa sala de aula, quem é que o professor vai estar a dizer, está quieto, vais para a rua, não fazes nada? É o rapaz que é irrequieto, não é? Exatamente. Então a rapariga desatenta vai ficar a olhar a aula toda para fora da janela e ninguém vai dar conta que ela não está com atenção. E isto deve ter acontecido muito. Só que, pronto, com o aumento da literacia, e acho que as mulheres também começaram à procura de respostas. E não só isso, como há muitas crianças a serem diagnosticadas com PHDA, depois os próprios pais identificam-se com muitos dos sintomas e vão à procura eles próprios do diagnóstico. Porque eles próprios dizem, ela era igualzinha, eu era igualzinha quando tinha a idade dela. Só que naquela altura levava 2 tabefes. Pronto, era um bocado isso. Porque a PHDA tem uma componente genética grande, não é? Sim, sim, sim. Tem uma Portanto, a componente partida, genética se a grande. mãe ou o pai tiverem, é muito provável que a criança vá ter. Exatamente. É isso? Exatamente. Então a criança é diagnosticada e os pais ficam. Sim, sim, sim. Qual de nós é, afinal? No início recebi muitos casos assim. Quando comecei a trabalhar com a PHDA, que foi algum tempo antes da pandemia, era assim que me chegavam muitos adultos à procura de diagnóstico. À procura de respostas ao fim ao cabo. Exatamente, porque os filhos eram diagnosticados lá na clínica onde eu trabalhava e pronto, e eles também queriam saber, identificavam-se. O que é que. Se uma pessoa suspeitar que tem PHDA, o que é que deve fazer? Procurar um psicólogo, psiquiatra, fazer que tenha um conhecimento na área, procurar um diagnóstico. Há pessoas que defendem que o diagnóstico é dar uma espécie de rótulo à pessoa e que isso não é importante porque o que interessa são o tratamento dos sintomas.
Eu acho que, eu não partilho dessa opinião, mas respeito e compreendo. Eu acho que o diagnóstico pode ser uma grande fonte de alívio e eu acho que o diagnóstico pode ser ótimo para nos ajudar a perceber qual é que é o próximo passo em termos de intervenção. Exatamente. Porque vamos atacar, entre aspas, muito mais as dificuldades específicas que aquela pessoa tem, de acordo com aquele diagnóstico. E explica muita coisa à pessoa. Eu acho que na PHDA explica muita coisa à pessoa. Porque há muitas pessoas com PHDA que te dizem: pá, eu sempre me senti diferente, sempre senti que não conseguia enturmar-me nos grupos onde estava, ou que pensava de maneira diferente das outras pessoas e não conseguia explicar porquê. Isso gera muita frustração, Pois, não é? Isso depois afeta muito a autoestima da pessoa, não é? Porque a pessoa depois fica a pensar: mas pá, deve haver um problema qualquer comigo, eu sou deficiente, eu sou anormal, eu não sirvo para nada, eu não presto. E depois é a segunda parte, que é: então eu não vou fazer nada porque eu vou falhar em tudo. E é assim uma exatamente. bola de neve, não é? Portanto, eu sou da opinião que vale a pena procurar por um diagnóstico e vale a pena procurar por uma boa intervenção que ajuda a pessoa, que traz algum alívio, que dá estratégias, tudo. Porque eu não acredito que a intervenção deva ser meramente comportamental. Estou a falar da intervenção psicológica, ok? Há aqui uma Uhum. componente emocional muito grande e com um impacto muito grande. Pois, porque vais estar a trabalhar sim em termos de comportamentos, mas tu tens de trabalhar sempre em termos da regulação emocional também. Exatamente. Tens de trabalhar também em termos da cognição, também perceber como é que é esta relação que eu vou estabelecer com os Sim. meus pensamentos, porque que são muitos, eles existem, Exato. estão lá e são, Exatamente. incomodam. As Portanto, crenças que a pessoa desenvolveu a vida inteira, não é? Já estão muito cristalizadas. e vais ter que as desconstruir Exatamente. e vai levar tempo até arranjar as crenças mais adaptativas e Exatamente. até resolveres essa relação contigo Não mesmo. é de Portanto, toda sim, uma coisa que se faz de um dia para o outro. Não é pois. de toda uma coisa que se resolve com estratégias. Toma lá estas receitas e Exatamente. siga. Exatamente. Pois olha, estão aqui a Ana e a Maria a dizerem que é essa a sensação mesmo de quando recebem o diagnóstico, de repente, ok, a vida faz sentido, já sei porque é que eu sou diferente, já sei porque é que eu tinha estes comportamentos, portanto, há uma explicação, lá está. Exato. Há um certo descanso de, ok, há uma explicação. Sim, eu acho que Mas, essa compreensão traz muito alívio. pois, mas também pode acontecer a outra situação, que é, eu não consigo porque eu tenho PHDA. Sim, sim. Usar como Usar desculpa. como desculpa, não é? Também pode acontecer isso. Sim. Porque eu já ouvi falar de alguns casos que também é um bocado isso. É tipo, sim, esqueci-me, pois é PHDA. Não fiz já PHDA. Sim. Que às vezes também a pessoa não se responsabiliza por aquilo que está ao alcance dela fazer, não é? Ao fim e ao cabo é E, isso. e, e aí eu acho que o papel da psicoeducação é fundamental. Fundamental. Quando a pessoa recebe um diagnóstico desses, acho que, imagina, mesmo não querendo fazer intervenção, pelo menos devia fazer umas sessões de psicoeducação, porque pode ajudar muito a melhorar essa compreensão e a Efetivamente. tirar a pessoa um bocado do papel de vítima, não é? De vítima da perturbação. Exatamente. Que de repente tudo o que corre mal na minha vida é porque eu tenho esta perturbação. Portanto, também não exijam muito de mim porque eu tenho esta perturbação. Portanto, é o que é Exatamente. e é assim. Isso também é aquela posição muito, muito passiva de não quer saber nem quer melhorar. Mas pronto, felizmente isso se calhar são os menores dos Não, casos. mas acontece. Mas Acontece. acontece, e é como te digo, tem de haver psicoeducação em relação a isso, até a própria abordagem da pessoa que comunica o diagnóstico, não é? Isso, a maneira como esse diagnóstico é passado também vai ter impacto, quer dizer, há imensas coisas que têm impacto, até a própria personalidade da pessoa, não é? Isso também pode ter muito a ver com a própria personalidade da pessoa. Mas há uma data de fatores que eu acho que nós conseguimos mexer. Nem todos, mas há alguns que nós conseguimos mexer. Uhum. Quais são. Qual é a perspectiva de uma pessoa que tem PHDA, fazendo o acompanhamento psicológico, fazendo a medicação, de que forma é que consegue nivelar ao nível, digamos, se é que é possível nivelar em termos de Sim, é assim. fazer aqui uma hum, comparação.
A PHDA é uma perturbação muito contextual, ou seja, ela está muito dependente do contexto em que a pessoa está inserida, ok? Imagina, uma pessoa que seja pintora tem um contexto a nível de impacto que a sintomatologia tem na vida do dia a dia completamente diferente de uma pessoa que trabalha, por exemplo, em contabilidade. Ok. Então tem de haver uma adaptação muito grande, uma flexibilidade muito grande, porque há coisas que se calhar resultam bem para uma pessoa e não resultam para outra. E tem de ser feita uma avaliação do contexto da pessoa, de quais são as dificuldades num contexto específico que a pessoa quer melhorar ou trabalhar. Porque, por exemplo, este exemplo que eu dei, a senhora pintora, a PHDA tendencialmente é uma perturbação que está muito ligada à criatividade também. Então, nós, nesse caso, se calhar podemos usar um bocadinho a PHDA a favor da pintora, ok? Mas a contabilista, se calhar, ou o contabilista, se calhar vai precisar de uma estrutura muito mais firme para conseguir lidar com o trabalho dele. Então depende muito, muito, muito. E imagina, tu estás a trabalhar determinado contexto com uma pessoa. Ninguém te garante que ela precisa daquilo que tu estás a trabalhar com ela nesse contexto daqui a 2 ou 3 meses. Porque existe uma variabilidade muito grande. Ok. Então, a PHDA por si só já é uma perturbação muito heterogénea, muitíssimo heterogénea. É um espectro. Então faz sentido que a intervenção também seja assim. Ok. Portanto, efetivamente, é uma área, quer dizer, psicologia toda ela não é uma área onde haja receitas, digamos assim, é sempre tudo muito adaptado a cada pessoa. Mas aqui então ainda faz mais sentido de que consoante também o contexto, o emprego que a Uhum, pessoa tem, a via profissional que a pessoa escolhe, pode sim. estar mais adequada à PHDA ou não? Então, se Sim, calhar é essa a pergunta que eu te quero fazer. Há efetivamente trabalhos onde o PHDA se calhar vai ter menos impacto e até vai ser uma vantagem do que outros, sim, sim, mais ou menos. sim, sim, não, sim, sim, eu acho que isso até faz sentido. Acho que depende, eu não sei se tem tão a ver com trabalhos ou se tem mais a ver com contextos. Porque imagina, a PHDA nem sempre tem um impacto negativo no trabalho, ok? A pessoa pode funcionar lindamente no trabalho porque já arranjou ela própria, como adulta, viveu imenso tempo com aquilo, já desenvolveu imensas estratégias, já é muito boa naquilo, não falha, ok? Não falha, consegue estar super concentrada, mas depois pode ter imensas dificuldades noutros contextos. Vida relacional, vida familiar, vida pessoal, autoestima, são uma data de coisas. Portanto, eu acho que seria mais contextual, Ok. Boa. se é que te faz sentido. Sim, sim, sim. Pois eu não tinha percebido essa parte, tinha encarado como forma mais ligada em termos profissionais. Ok. Portanto, às vezes até podem funcionar muito bem em termos profissionais, mas depois em termos relacionais Sim, pode ser aí o problema. Outras vezes podem funcionar bem em termos relacionais, se calhar, e ter mais problemas em termos profissionais. exato. Ok, É portanto assim, depende mesmo muito. tendencialmente, era como eu te estava a dizer, tendencialmente a PHDA leva muito à criatividade e puxa muito pela criatividade. Portanto, acredito que trabalhos mais criativos, se calhar, nos trabalhos mais criativos, as pessoas, se calhar, sintam menos o impacto. Mas ainda assim, até nos trabalhos criativos, nós precisamos de alguma estrutura, não é? Exatamente. Para pensares fora da caixa, precisas ter uma caixa. Exatamente, Voltamos sempre ao mesmo. exatamente, Precisas ter uma exato. estrutura para pensar. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta que a Ruth fez. Ela está a perguntar, Marta, quando foste diagnosticada, sentiste que te ajudou a ter novas estratégias para colmatar algumas coisas que anteriormente não sabias como lidar? Sim. Sim, sim, sim. E depois é assim, eu na altura foi um trabalho que fiz um bocado sozinha, não é? Porque, como referi, não havia muita
quer dizer, eu nem sequer conhecia nenhuma intervenção, nem ninguém que praticasse qualquer tipo de intervenção nessas áreas. Portanto, foi assim uma exploração um bocado solo. Mas, 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 mas eu conseguia conhecer melhor os problemas e as dificuldades associadas à PHDA. E conhecendo as dificuldades associadas à PHDA, eu se calhar pude limar algumas estratégias que tinha e que fui Pois, desenvolvendo e que acabei por desenvolver. pois, Que exatamente. Mas, atenção, mais uma vez, não são estratégias que possivelmente vão ser úteis para o resto da vida. Fazem sentido numa determinada altura da vida, mas noutra, se calhar não. E eu vou ter de, mais do que desenvolver estratégias, vou ter de aprender a moldar as estratégias e a trabalhar um bocadinho com a inconsistência da PHDA, não é? portanto, basicamente é ires vendo ao longo da tua vida e ao longo dos contextos onde estás o que é que funciona para Exato, ti. É um bocado estarmos sempre a fazer essa avaliação de espera aí, isto está a funcionar, não está. Isto antigamente exato. funcionava, mas agora não está, de que forma é que eu posso adaptar isto aqui Sim. assim? É também perceberes como é que tu consegues usar essa flexibilidade, porque a flexibilidade não é não é sempre uma coisa fácil de se usar, porque a flexibilidade faz com que tu saias da estrutura em que estavas e então podes ficar um bocado perdida até conseguires encontrar outra estrutura, outras estratégias. Então acho que a flexibilidade não é uma coisa assim tão fácil de se lidar. Mas é importante aprender a lidar, porque é uma realidade e é o que acontece. E nós temos de aceitar que isso acontece. Pois, exatamente. Começa sempre por aí a aceitar. Exato. Olha, quais são as vantagens de ter PHDA? Ah, Se é olha, que eu há. acho, Qual é o lado bom? Não, tem que haver, tem que haver. eu acho que o lado criativo é capaz de ser o lado positivo mais comum ou mais abraçado entre as pessoas. Mas de uma perspectiva pessoal, eu acho que os maiores aspectos positivos podem também ser os maiores aspectos negativos. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito impulsiva. Só que eu acho que consegui coisas boas na vida, divertidas e interessantes, através da minha impulsividade. E mesmo decisões, como a que estávamos a falar no início, foi tudo tomado de uma maneira muito impulsiva. Portanto, eu acho que isso pode ser considerado um ponto positivo. Tem coisas negativas, tem, mas também pode ser, pode ser um ponto positivo. Criatividade, acho que, pronto, lá está, em determinadas alturas, conseguir entrar num estado de hiperfoco pode ser bom porque pode-me ajudar a completar coisas de maneira rápida. Uh, mas lá está, também tem um lado negativo. Isto é um bocado. Pronto, se calhar não estou a responder a 100% à pergunta, mas a verdade é que há muitos aspectos positivos que têm um dark side, vá, e que no fundo nós Nem temos que tudo aprender a é usar. 100% bom e 100% mau. O que a gente chega à Exato. conclusão é sempre essa, depende um bocado. Agora, sim, efetivamente é interessante teres um hiperfoco, mas conseguires direcioná-lo, se calhar, porque às vezes o hiperfoco pode não ser naquilo que tu queres, às vezes é um pouco essa a dificuldade. Quem tem esta perturbação é que eu tenho hiperfoco, sim, só que eu não controlo. Exato, exato, exato. Mas o hiperfoco também traz uma questão de um desgaste muito grande, porque gastas efetivamente muito mais energia. Isso Sim, é sem dúvida. traz um desgaste muito grande, pode trazer, e isso acontecer durante vários dias, ou vários meses, ou vários anos, pode levar a um desgaste físico, emocional muito grande e a um afastamento muito grande das pessoas à nossa volta também. Portanto, não é só, nem tudo é um mar de rosas. Foi o que falámos ontem, Ontem, anteontem, exatamente. que a internet romantiza muito a PHDA hoje em dia, não é? E as Exatamente. pessoas, pronto, acabam por levar as coisas de uma maneira um bocadinho irreal.
Acho Ok. que é um bocado por aí. Guarda esse pensamento, vou só fazer-te aqui uma pergunta que Ok. já voltamos lá. A Célia está a perguntar se o companheiro cuidador precisa de ser envolvido no processo de psicoeducação. Eu acho importantíssimo, porque para conseguirem manter uma relação saudável é preciso que a pessoa esteja disposta a compreender as tuas dificuldades, tu estejas disposta a expor as tuas dificuldades e tentarem arranjar maneira de comunicar, porque a comunicação muitas vezes é difícil nestes casos, não é? Tem que arranjar uma maneira eficaz de comunicar, sem perder muito o controle emocional, que é difícil no PHDA. Então acho que sim, acho que mais uma vez vou voltar à psicoeducação, acho que a psicoeducação é fundamental para quem tem PHDA e para quem lida com pessoas com PHDA. Okay? Uhum, Eu, exatamente. eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo porque o namorado ou a namorada tem PHDA ou não sei, ou pessoas próximas têm PHDA e elas têm muita dificuldade em lidar com isso. Portanto, Uhum, tem de haver uma boa comunicação. E isso é e a PHDA é uma coisa que tem de ser posta em cima da mesa. pois, Tem de ser falada, tem de ser conversada e tem de ser aceite. exatamente. Sim, porque lá está. Existe. Não, não dá Exato. para mudar, dá para Sim, ajustar, mas não dá para mudar, ela vai existir sempre. exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo, Vera. Ela vai existir sempre. Portanto, a certo momento da tua vida, tu vais ter de lidar com isso nas tuas relações. Exatamente. Possivelmente, às vezes até no momento em que as coisas começam a correr mal, é justamente Exato. quando a PHDA começa a poder ter um efeito ainda mais negativo na Exatamente. relação. E é isso Exatamente. que é preciso lembrar sempre. Uhum. Então, espera aí, nós falámos daquela questão ontem de que, ontem há uns dias, que as redes sociais têm romantizado bastante a questão da PHDA, especialmente no que diz respeito ao empreendedorismo. E o Sim. que é que tu dizias? Se eu quiser ser empreendedor e souber que tenho PHDA, desiste já ou avanço? Não, não. Não, avança totalmente. Tira de cabeça. Não levem esta letra, por favor. Não, mas é assim, eu primeiro acho que diria para a pessoa reconhecer os pontos fracos e os pontos fortes dela, porque com isso ela ia conseguir, definindo os pontos fracos e os pontos fortes, ela ia conseguir definir muito melhor o tipo de trabalho que ela iria ter mais facilidade em fazer, mais gosto em fazer e se calhar o tipo de trabalho em que ela teria de ter algum apoio. O que me leva ao segundo ponto, que é não ter vergonha de pedir ajuda, não ter medo de pedir ajuda, ok? Porque nós somos uma sociedade, nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. E Empreender é precisar uns dos outros, exatamente. Não se empreende exatamente, sozinho. Podes começar exatamente, sozinho, mas nunca vais trabalhar sozinho. exatamente. E celebra as tuas conquistas sempre, por mais pequenas que sejam. Um, Usa os teus pontos fortes a teu favor, tenta não te descuidar do teu próprio autocuidado, ok? E é tentar encontrar um equilíbrio. Isso é muito difícil, eu sei. Estou para aqui a dizer isto como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu sei que é difícil, mas acho que essa busca de equilíbrio é muito importante. Uma pergunta assim fora que eu me lembrei agora. Achas que poderá haver alguma relação entre PHDA e burnout? Pessoas com PHDA terem mais tendência a entrar em burnout, por exemplo? Eu acho que sim, mas é assim, ainda há muito poucos estudos sobre isso na literatura científica. Há Uhum. muito poucos estudos mesmo. Mas isto que eu estou a dizer agora é baseado na minha experiência de prática clínica também. Eu já recebi algumas pessoas com PHDA e que estavam em burnouts horríveis exatamente por causa disso, porque ligam aquele modo hiperfoco e é trabalho, 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 esquecem-se que a família existe, têm imensos problemas familiares, e elas próprias estão um caco.
Portanto, Pois, eu exatamente. acho que eventualmente devem-se começar a fazer mais estudos sobre isso, mas eu acho que pode haver uma ligação, Pode haver ali uma, alguma facilidade, alguma sim, facilidade nesse campo. sim, Olha, temos aqui mais uma pergunta. sim, As pessoas esforça. adoram ter que ir mais vezes às lives. As pessoas precisam realmente falar com. É um tema que lá está, que não é muito falado Não e acho que isto agora criou aqui uma boa oportunidade. Olha, a Filipa está a perguntar: existe agravamento de sintomas com a idade adulta se nunca tiver, com a idade, se nunca tiver sido detectado ou diagnosticado? é assim, é possível que sim, ou é possível que não. Imagina, se for uma pessoa que desenvolveu boas estratégias ou que até teve, por exemplo, como estávamos a falar há bocado, uma boa estrutura de terceiros, tipo os pais, o ambiente de escola, se teve um bom apoio, uma boa estrutura e desenvolveu muitas estratégias, se calhar ela própria hoje em dia na idade adulta não pode não sentir tanto impacto, mas se ela procura o diagnóstico é porque sente alguma coisa, ok? E depois também tens a outra vertente que é a pessoa tem muitas dificuldades em criança e que como não conseguiu, não percebeu o que é que se estava a passar com ela, não é? Não teve quem a apoiasse e que a ajudasse a desenvolver essas estratégias, depois acaba por fazer uma série de má decisões e criar muitos maus hábitos que continuam para a idade adulta. E depois também temos casos em que crianças conseguiram passar totalmente despercebidas com a PHDA na infância, mas quando chegam à idade adulta e as exigências do meio superam aquelas estratégias, a pessoa vai voltar, vai começar a ter muitas dificuldades, ok? Uhum. Por exemplo, Pois. vai ter que começar a tratar da renda, das contas, dessas coisas todas, que eram coisas que ela não fazia e, portanto, não eram uma preocupação e, portanto, para ela não eram uma dificuldade. E nesse sentido, sim, pode haver um agravamento. Exatamente. Mais uma vez, Ah, tem a ver com o contexto em que a pessoa está inserida. pois. Dependendo do contexto, essas dificuldades podem se tornar mais ou menos pronunciadas. Outra coisa que também às vezes ouço, que é a questão de, que também ouvi em termos de alguns diagnósticos, que é, se tu fizeste um curso superior, de certeza que não tens PHDA. Pois. É Bom, aqui isso, um mito, mais um mito sim, que isso nós é temos. totalmente um mito. Isso é totalmente um mito. Até porque a PHDA não é uma perturbação ligada diretamente à inteligência e isso tem. Pronto, é uma perturbação contextual, não é? Então, claro, se a pessoa tiver um bom rendimento intelectual, tiver uma boa estrutura de base, um bom apoio, se os pais estiverem sempre em cima dela para estudar, ou a escola, ou até, já me aconteceu, encontrar pessoas que tinham muitos problemas em termos relacionais, familiares, sociais e que utilizavam a escola como refúgio. Então, a escola era a maior fonte de motivação para elas. Portanto, elas eram as melhores alunas na escola porque elas adoravam aquilo. Era o refúgio delas. E conseguiram tirar cursos brilhantes. Pronto. Pois, olha, a Ritinha está a dizer que, pois, por isso decidi terminar deve ser o meu curso ao fim de 12 anos, após ter descoberto que tenho PHDA há quase 2 anos. Pronto. Exatamente. Lá está. Parabéns. Isso só vem reforçar a importância do diagnóstico. Portanto, boa. Exatamente. Diagnóstico e da informação que é preciso passar. Porque Exatamente, efetivamente exatamente. ainda há estes mitos de que se tens PHD realmente não és muito inteligente ou nunca vais conseguir fazer um curso superior ou há uma série de coisas que tu nunca vais conseguir fazer. Mas isso não é bem assim. É Exatamente. As importante. pessoas têm PHDA independentemente do nível de inteligência que têm, ok? Pois, exatamente. Olha, conselhos que tu darias
para quem quer começar a empreender e já tem PHDA? Pronto, foi mais ou menos aquilo que eu falei há bocado. Reconhecer pontos fortes e fracos, saber usar os pontos fortes e saber pedir ajuda com os pontos fracos, ok? Não ter vergonha de pedir ajuda, celebrar vitórias, ser gentil contigo, ser compassiva. Aceita que tu tens uma perturbação que te leva muitas vezes à inconstância e que tu vais ter que desenvolver maneiras de conseguir flexibilizar as tuas estratégias, porque há coisas que vão resultar e que tu vais achar que estás a ir super bem na vida e que as coisas estão a correr muito bem e tu finalmente descobriste a fórmula mágica e 2 meses depois cai tudo por água abaixo e se calhar a tua tendência vai ser para te culpares, não é? E se tiveres a noção de que sim, a PHDA é uma perturbação de inconstância, tu sabes que as coisas nem sempre vão durar, a estrutura que tu conseguiste poderá nem sempre durar muito tempo, mas tu sabes que vais conseguir arranjar outra e vais conseguir flexibilizar. Portanto, se uma coisa correr mal, não é o fim do mundo. Uhum, exatamente. Temos mais uma pergunta. Tens tempo, não tens? Tenho. Olha, a Sandra está. Olha, esta é aquela pergunta que surge em muitos contextos de psicologia, que é como devemos proceder com uma pessoa que tem déficit de atenção e diz que não tem, nem sequer tratar. Pronto, eu acho que aí quem tem de procurar ajuda é a pessoa que não tem déficit de atenção, ok? Que é para tu própria conseguires aprenderes a lidar com, com aquilo que tens em cima da mesa, que não é fácil, que não é fácil de todo, Exatamente. mas a ajuda tem que ser para ti. A ajuda tem. Tu podes, depende depois também um bocado da confiança que tu tens com a pessoa e do tipo de comunicação que tu tens com a pessoa, não é? Porque vocês têm de comunicar, não é? E expondo a questão da PHDA à pessoa e expondo que é uma situação que te está a incomodar, depois também tens de perceber até que ponto é que isso tem impacto noutra pessoa. Será que ela se preocupa com o facto disso ter impacto em ti, ou não? E tens de procurar ajuda para ti própria. Exatamente. Começa por aí. Exato. O Marco diz que é muito difícil tirar um curso quando não é fácil concentrar para estudar. Eu nem sabia estudar, mas lá consegui. Olha, parabéns. Mas olha, Marco, tu É, falaste aí de duas coisas que são muito interessantes, que é muito difícil concentrar-te e o saber estudar. E aí entra a questão da medicação. Por exemplo, se calhar a medicação é muito útil para te ajudar a concentrar, mas para aprenderes a estudar já precisas de outros métodos. exatamente. Não é só uma coisa. Agora, aqui outra pergunta da Felícia, que te pergunta como é que conseguimos lidar com a carreira profissional na medida em que sentimos, por vezes, um certo bullying dos colegas. Sim, isso infelizmente ainda há muitas queixas dessas. Primeiro, Tu deves, diz. tu deves comunicar que tens PhD aos teus colegas, em primeiro lugar. Eu acho Achas que isso que depende muito do depende dos tipo casos, de das trabalho onde tu situações? estás, porque é assim, eu já trabalhei com pessoas que disseram e que aquilo foi um inferno. Portanto, eu acho que a primeira coisa é tu analisares um bocadinho o ambiente à tua volta e perceberes se estás num contexto em que as pessoas estão abertas a tal. Se sentires que não, o que tu podes fazer é se calhar tentares falar, se sentires que é uma necessidade, tentares falar com pessoas que te são muito próximas nesse local de trabalho. E pode ser que isso também te traga algum alívio. Mas depois também tens trabalhos em que são bastante inclusivos em relação a isso. Portanto, acho que o melhor que tens a fazer é uma análise do ambiente e lá está, procurares
procurar as pessoas com quem tenhas relações próximas para poder falar sobre essas coisas. E se calhar não te expor logo tanto num sítio que tu não conheces e que tu não sabes como é que as pessoas vão reagir. Isso é um Pois, bocado triste, sabes? Eu estar a dizer isto, porque parece que, sei lá, que as pessoas ainda têm de andar um bocado a medo mas a verdade é que pode ter efeitos negativos muito grandes para as pessoas. mas eu acho que isso acontece também com as outras situações. Se tiveres uma depressão, se tiveres uma depressão, Ah, sim, ansiedade, sim, e sim. se, Saúde e se mental no tiver, e geral. se estiveres baixa, depois quando regressas ao trabalho, há sempre essa questão de será que está Sim, mesmo apto para regressar ao trabalho? Será que vai conseguir fazer? Será que lhe podemos dizer as coisas ou vai começar a entrar em depressão outra vez? Portanto, eu é, acho que há uma certa. Se calhar, lá está, falta de informação, por um lado, no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito a estas coisas, sim, sim, e sim, também falta sim. de companheirismo, às vezes. Às vezes também é um bocado isso, é falta de companheirismo, de estamos Sim, todos aqui, devemos ajudar-nos uns aos outros para as coisas correrem melhor, em vez de andarmos como miúdos no recreio da escola a gozar uns sim, com os outros, basicamente mas é isso. é verdade, tens razão, porque é muito transversal na saúde mental ainda, infelizmente. Exatamente. Olha, o que é que tu dirias se pudesse enviar uma mensagem para a Marta de há 5 anos atrás, antes de começar nesta aventura? Ahm, bem, eu agora diria procura um diagnóstico. Ahm, mas talvez que, apesar de tudo, as coisas vão funcionar, as coisas vão funcionando. E, e é um bocado acabarmos por aceitar quem nós somos, porque acho que Uhum, é mais fácil trabalhar com isso quando aceitamos. exatamente, exatamente. Olha, muito obrigada. Pronto. Eu Obrigada adorei. eu, Vera, gostei imenso. Foi a tua primeira live, conta-me Foi, lá agora foi, aqui. foi. Estou de Olha que estreia máximo. total. Espetáculo. Agora já não paras. Não, mas estou muito contente por ter sido assim. Estou muito contente. Foi. Gostei muito de estar aqui a conversar contigo. Pois, eu apanhei a tua página, já nem sei como, que caiu aqui e comecei a seguir e achei o máximo, porque efetivamente não havia ninguém a falar sobre PHDA no adulto. Foi numa altura que eu também estava a procurar alguma informação sobre o tema e não aparecia Uhum. nada. E depois foi engraçado começar a seguir a tua página e depois às tantas, quando comecei este projeto e considerando que efetivamente conheço algumas pessoas com PHDA e às vezes têm percursos profissionais um pouco diferentes, também pensei, não, tenho que vir, tenho que saber mais informações. Agora Porque já há muitas lá pessoas. está, porque E ainda bem. não se conhece para já muitos psicólogos a trabalhar especificamente nesta área e não se está a falar assim em conversa. Às vezes vamos vendo as publicações, mas falta estas conversas existirem e haver estes espaços de dúvidas, lá está, que foi das lives quando eu tive com mais dúvidas, efetivamente, que apareceram aqui porque as pessoas precisam ter acesso a esta informação Sim. e não têm, às vezes falta muito. Espero conseguir ter esclarecido, pronto, as pessoas que perguntaram, pelo menos. Exatamente. Olha, estão-te a dar mais um abraço apertadinho, minha querida. Estou a ver. Um beijinho, um beijinho. Pronto, malta que só está a descobrir aos 40, é assim mesmo. Ainda vamos a tempo. Exato, ainda vamos totalmente a tempo. Bora. Olha, muito obrigada Então vá. por Obrigada, Vera. estares aqui, gostei Obrigada. muito. Eu E pronto, também. Um grande beijinho e até à próxima. e até à próxima, exatamente. Vamos falando. Sim. Boa Um noite. beijinho. Beijinho, obrigada a todos que estiveram Obrigada. aqui. Um beijinho grande.